Olá, licitantes, licitadores, advogados e todos que estão acompanhando aqui o nosso ADVcast nessa edição especial, onde nós estamos no 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina, aproveitando o saber dos nossos palestrantes para conversar conosco aqui nesse momento. Eu sou o Luiz Eduardo Zanotto, membro aqui da Comissão de Licitações e Contratos da OAB, e para falar comigo agora, eu estou aqui, meu querido amigo, que também já foi presidente da Comissão de Licitações e Contratos da OAB, Bernardo Wilde-Lins, que vai falar sobre contratações inovadoras. Fez uma palestra já no Congresso sobre o tema e a gente vai explorar um pouquinho mais aqui. O Bernardo, que é mestre em Direito do Estado, doutorando agora, Bernardo, né? Espero virar doutor em breve para atualizar aí, falta um mêsinho para Que bacana aí, mas quero ver a tese depois. E já vou te cumprimentar e largar aquela pergunta inicial, né, Bernardo? Na verdade, nós estamos falando de licitações para objetos inovadores ou é um procedimento licitatório inovador que permite chegar a soluções inovadoras? Olha, boa tarde, Zanotto, um prazer estar aqui participando do Congresso, participando desse ADVcast, ainda mais ter um amigo como você aqui como interlocutor, é muito prazer. E a pergunta é capciosa, né? Realmente, sem dúvida nenhuma, né, o mote do microsistema licitatório que consta no marco legal das startups é estabelecer uma licitação, um procedimento licitatório que tenha aptidão para contratar objetos inovadores, o que talvez não seja a regra geral nas licitações tradicionais, digamos assim. Mas, como tu bem apontaste agora, sem dúvida, é um rito que traz inovações muito marcantes em relação às licitações comuns. Então, com base nesse raciocínio, dá realmente para dizer que a própria licitação, o próprio rito licitatório é inovador em relação às licitações tradicionais, sem dúvida. Na verdade, né, Bernardo, comentaste no marco legal das startups, o que é até engraçado, porque a Lei Complementar 142, né, que tratou desse assunto, e o mais interessante é que ela veio depois da Lei 14133, que trazia no seu conceito ali um parágrafozinho sobre startups, mas aí a Lei Complementar surgiu e trouxe um outro viés para esse tipo de contratação? Isso é interessante, porque, assim, talvez o grande gargalo, a grande dificuldade relacionada a você inovar em licitação é justamente a fase de planejamento, não haver uma oxigenação, assim, a administração pública não poder dialogar com o mercado para construir ali o termo de referência, documentos técnicos que vão levar à contratação. Isso já é uma preocupação há um tempo, né, do legislador, daqueles que lidam com licitações, tanto que, como bem falasses, né, os PLs do Marco Legal das Startups e da nova Lei de Licitações, eles tramitaram em paralelo, né? E a diferença ali é de meses, né, entre um e outro ter entrado em vigor, ter sido promulgado, na verdade, porque a Lei de Licitações demorou um pouquinho mais, né, aquela vacatio legis meio estranha. E isso ocasionou, primeiro, que alguns conceitos importantes estão no 14133. Um exemplo é o próprio conceito de startup, que está associado à parte do texto que fala do PMI, que também é um instrumento que busca trazer inovação para as compras públicas. E ficou claro o conceito de startup com a nova lei agora, com o marco legal? Pois esse é o ponto. É uma questão interessante isso, porque por mais que a lei das startups e a 14133 tenham tramitado lado a lado, o que em tese possibilitaria um diálogo entre o legislativo, digamos assim, o conceito de startup que está no marco legal é diferente do conceito de startup que está na 14133. Eles são conceitos, o conceito do marco legal ele é mais específico, a ponto de, até no artiguinho que eu tenho sobre o tema, que até foi sorteado no livro hoje, eu defendo que o conceito de startup que está na lei de licitações, da 14133, como é diferente do marco legal das startups, ele é específico para fins de PMI. O marco legal das startups dá um conceito geral de startups válido para os outros instrumentos, como sandbox regulatório, como microsistema de licitação e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, isso, na minha visão, é um equívoco legislativo, especialmente considerando poucos meses, né, de diferença entre uma lei e outra entrar em vigor, tem dois conceitos diferentes, mas me parece que
O conceito operacional, assim, mais útil para ser aplicado de forma indiscriminada é o conceito do marco legal, que é o conceito mais, que tem mais requisitos, assim, mais bem definido do que o da lei de licitações. Tu comentaste que enfim, o diferencial da nova lei de licitações seria essa fase de planejamento preliminar, onde a administração tradicionalmente estabelece o objeto, as premissas e como quer que esse objeto seja executado. A dificuldade, então, de licitar um objeto inovador seria justamente não saber para que serve esse objeto inovador numa realidade da administração? Talvez até nem conhecer o objeto inovador, né? Porque se tem uma tendência, e isso até é uma autoproteção que os gestores públicos estabelecem, porque toda vez que você fala em fazer algo novo, esse algo novo pode dar errado, né? As chances maiores de algo que já foi feito mais de uma vez dar certo, elas muitas vezes são atrativas, né, em repetir aquilo que já vem sendo feito. Então, toda vez que você quer inovar, existe uma carga de risco. E a gente sabe como é que é hoje também os órgãos de controle, a questão de um fracasso de uma contratação pública implicar, às vezes, no reconhecimento de um dano erário, implicar no reconhecimento de um erro grosseiro. Então, a sistemática tradicional, em que, em tese, a responsabilidade por produzir os documentos técnicos da licitação, descrever minuciosamente o objeto a ser contratado é da administração, só da administração, eu acho que torna pouco atrativo, pouco possível que alguém tome coragem de contratar algo realmente inovador. Essas metodologias do PMI, do diálogo competitivo, em certa medida, e especialmente aqui das licitações da lei das startups, elas me parecem que, havendo essa oxigenação na fase de planejamento, havendo-se, no caso da lei das startups, o contrato, ele é em si um teste, né, uma experimentação, isso facilita com que inovação entre as portas da administração pública e talvez facilite aí a prestação do serviço público. O que às vezes parece mais complicado é a gente enxergar esse tipo de contratação. Bom, primeiro pela novidade procedimental em si, onde tem essa fluidez do objeto, onde se depende... Porque o medo do gestor, me parece, Bernardo, que o medo do gestor é assim, puxa, vou lançar um objeto que eu não sei muito bem o que eu quero, sei onde eu quero chegar, ou o que eu quero que resolva, mas eu não sei muito bem como fazer isso. Se eu colocar isso no mercado, o mercado vai tentar puxar a brasa para o assado dele. O que vamos combinar que é natural isso. Claro. Mas até que ponto isso seria um risco ou é um risco calculado? Porque me parece que os objetos inovadores eles acabam sendo uma alternativa interessante para órgãos públicos mais especializados ou mais voltados para isso, pesquisa, desenvolvimento, inovação, e acaba sendo uma matéria um pouco alienígena para a grande maioria dos órgãos públicos, os de pequeno porte, os de âmbito municipal, enfim. Tu enxerga uma possibilidade desse tipo de objeto ser incentivado também em municípios ou órgãos públicos de menor abrangência? Eu enxergo no seguinte sentido. Sem dúvida nenhuma, toda contratação pública tem uma carga de risco envolvida. Seja porque a empresa contratada, mesmo ela se habilitando a licitação, ela pode ter problemas, a prestação do serviço pode ser defeituosa. Então, toda contratação, todo negócio tem um risco envolvido. E concordo contigo, sem dúvida nenhuma, de que quando o objeto desse negócio ele é desconhecido, ele é inovador, ele não foi aplicado antes, ou não foi aplicado antes para aquela realidade administrativa, o risco aumenta. Isso, concordo contigo. Até por isso que o que a gente fala aqui é você contratar um teste, uma experimentação. Só que me parece que, assim como os riscos são maiores, os potenciais benefícios também são. Por duas razões. Como assim? Por duas razões. Primeiro, quando você fala em contratar um objeto tecnológico, uma solução inovadora já consolidada no mercado, normalmente você está falando em produtos mais caros. Então, se você desenvolve internamente você vira uma incubadora. Vamos imaginar um aplicativo de celular para algum serviço público. Exatamente, um software. Sei lá, marcação de exames. Perfeitamente, algo assim. Fiscalizar contratos. Exatamente. Aplicação de IA, por exemplo, para contratos administrativos.
você contratar algo que já existe, que já deu certo, já estourou, provavelmente, pelas leis do mercado, né, você vai pagar um preço maior do que algo que está em desenvolvimento, é algo que está ainda em fase de teste, de experimentação. Essa é uma tendência. Então, uma primeira diretriz é que você apostar em algo assim pode implicar em economicidade, em economia de recursos públicos. E a segunda situação que me parece até a mais atrativa é, a partir do momento que você busca, junto ao mercado, um teste para resolver um problema próprio descrito da administração pública, a possibilidade da solução encontrada, do objeto do contrato, daquilo que vai ser fornecido, ser mais adaptado, ser mais voltado para resolver aquele problema... Customizado, essa é uma boa palavra, é muito maior. Então, na verdade, você vai estar contratando quase que uma solução personalizada para a tua realidade administrativa e não ter que adaptar um outro software que tem outras funções para aquele teu problema. Até nesse aspecto, tu enxerga que é mais provável que grandes empresas venham participar desse tipo de licitação ou realmente as startups, aquelas que estão iniciando, aquelas que têm a tendência a ser o unicórnio, né, a achar uma grande solução que vá viralizar, enfim, que vá se expandir. Como é que tu enxerga o mercado em relação a isso? Tu acha que tem mais atenção dos grandes players ou realmente de quem está não é o termo correto, mas se aventurando na tecnologia? Empreendendo. Iniciando. Acredito que nas experiências que a gente já tem, houve participação de todo tipo de player de mercado. Por mais que, essa é uma coisa importante, que as pessoas geralmente não dão atenção. Por mais que esse microsistema de licitações públicas esteja inserido dentro do marco legal das startups, não são apenas startups definidas pela legislação que podem participar dessa licitação. Não é restrito a startups. Não. O único requisito é que aquela empresa, inclusive, não precisa nem estar constituída, pode ser uma pessoa física. Aquela pessoa física trabalhe com uma solução inovadora que tem o potencial de resolver o problema apresentado pela administração. Ela pode ser um MEI, por exemplo. Pode ser um MEI. Sem ser startup, necessariamente, enfim. Exatamente. Então, é democrática nesse sentido, né? Tanto que, por isso, também a habilitação ela costuma ser menos, assim... rígida do que é nas licitações tradicionais. Um exemplo que citei na palestra também, eu acho que vale a pena a gente conversar. Comenta conosco aqui. O CNJ lançou, nesse ano de 25, uma licitação dessa natureza para contratar um sistema de IA que visasse o atendimento da população que entrasse nos portais do judiciário, algo nesse sentido. Veja que já está me dizendo que é um objeto bem genérico, né? Ou seja, isso. Aparentemente é mais uma ideia do que uma solução. Perfeitamente, é uma necessidade, digamos assim. E aí, o número preciso são 79 propostas chegaram, diferentes soluções, vindas de diferentes tipos, tanto empresas consagradas, multinacionais, startups, pessoas físicas, né? Ou seja, foi bem abrangente, atraiu o interesse de muitas GovTechs ou muitas empresas consagradas. Mas o valor também era interessante, né? Era interessante. 3 milhões de reais, mais ou menos. O investimento era de até 3 bilhões e 200, né? E foi feita uma análise inicial, foram julgadas aquelas propostas e foram pré-selecionadas, salvo engano, 10 ou 12. E como o edital previa que no máximo 2 seriam contratadas, as 2 primeiras dessas 12 foram as contratadas. Ou seja, me parece que o interesse ele está aí, seja das empresas em desenvolvimento, seja das mais consagradas, seja das multinacionais. Bernardo, esse critério de escolha das propostas foi com base em quê? Em preço, valor fixo, percentual? Porque em tese eu teria então 2 contratos de 1.600.000, se a minha matemática... Tá razoável. É isso aí. 2 contratos de 1.600.000 para desenvolver uma solução, ou seja, para algo que eu não sei o que vai ser. Isso, exatamente. Diferentemente das licitações tradicionais, em que o preço é algo central, mesmo quando o critério do melhor preço não é o único, ele é associado com outros elementos, ele ainda assim ele tem muito destaque nas licitações tradicionais. Nas licitações para o contrato público de solução inovadora, CPSI, o preço é mais um elemento a ser avaliado. E ele é avaliado no contexto de custo-benefício. O principal elemento de avaliação
que eu sei que, assim, a gente falando em termos genéricos, sem ver um caso concreto, é um pouco etéreo, é o potencial da solução em resolver o problema. Porque a gente volta para aquela questão, né? Comentaste, é um teste, uma experimentação, e se der errado? Ou seja, eu estou pagando 1.600.000 para uma empresa que vai chegar e vai dizer, não consegui, não deu. É isso mesmo? Existe esse risco? Esse risco é legal, vamos dizer assim? Existe esse risco. É possível isso acontecer quando o insucesso, digamos assim, ele decorre do que a gente chama de risco tecnológico, que é o risco que a lei classifica como aquele decorrente de um procedimento tecnológico, de um estudo tecnológico, de um projeto que não dá certo. Numa situação assim, que a empresa desenvolve aquilo que ela se propôs, mas o resultado não foi adequado, paga igual. Que em tese é o mais comum, seria. Que em tese é o mais comum. Desenvolve o aplicativo, só que o aplicativo não roda, trava. Exatamente. Agora, quando evidentemente, né, o insucesso decorre de uma desídia da empresa ter deixado de existir, de ter havido uma fraude, de ter havido inadimplemento contratual de outra natureza, aí numa situação como essa, evidentemente, o dever de pagar não persiste, né? Existe alguma espécie de garantia nesses tipos de contratos? É possível? Existe, no sentido de que, diferentemente também de outras espécies de contratação, as licitações para você contratar solução inovadora, elas permitem com menos entraves, digamos assim, o pagamento antecipado, que é um dos grandes... Interessante. É um risco, né? Isso. Um dos grandes, digamos assim, dilemas aí. Um tabu, né? Um tabu que a administração enfrenta, pagamento antecipado. E quando você demonstrar que você adiantar recursos for essencial para alavancar o projeto, é possível, menos das situações em que houver um risco tecnológico evidente. E aí, até por conta disso, a lei prevê que, evidentemente, que nas situações em que houver insucesso, houver uma unidade de implemento, os pagamentos antecipados, eles têm que ser devolvidos e por conta disso, a contratada oferta uma garantia para a administração. Porque me parece um pouco óbvio, né, que se tu vai desenvolver uma atividade, um objeto novo, a ideia é que tu busque recursos, claro, justamente para poder desenvolver, né? Então, claro. Em tese, se eu já sei que o objeto é bom, eu não vou desenvolver, eu vou vender esse mesmo de administração. Perfeitamente. E aí, como tu disseste, mais caro e tal. Isso eu acho que é um ponto relevante até para colocar. Se para você contratar um objeto, a administração pública verificar que já existe no mercado uma solução consagrada muito adequada, que resolve muito bem e que caiba no orçamento, provavelmente vai ser mais seguro você contratar a solução que já existe do que investir numa inovadora. Agora, se não existe uma solução adequada, ou pelo menos no nível de adequação esperado, ou as que existem são fora do orçamento, me parece que investir numa situação dessa de desenvolver uma própria pode ser interessante. Exato, porque o próprio processo é lento em si, né? Tu comentaste esse processo do CNJ, é isso, né? Ele começou em início do ano, creio eu, e foi concluído agora, né? Ou seja, também não são todos os órgãos públicos que têm possibilidade de esperar 9, 10 meses, Sim. um ano, para desenvolver algo inovador, enfim, ou pelo menos para escolher alguém para desenvolver, porque o contrato também, depois ele tem até 24 meses, né? 24 meses e depois o fornecimento por mais 48. Ou seja, desenvolve 24 e depois mais 48 para fornecer efetivamente, né? Então, realmente é algo que tem que se olhar a longo prazo, né? Exato. Provavelmente o momento ideal para fazer isso é o seguinte: a gente tem uma solução agora que ela é insatisfatória. Antes de a gente voltar a contratar algo para substituir essa, vamos começar a planejar. Esse seria o momento. Senão, assim, do ponto, precisamos de algo para ontem, vamos investir numa solução como essa. A gente usa uma solução assim, que não atinge o nível de satisfação exigido, tem um contrato aí vigente por mais 1, 2 anos, e a gente começa já, bem antes, planejamento bem feito, né, a tentar desenvolver uma solução inovadora. E em que ponto esse tipo de licitação para a contratação de objetos inovadores se aproxima do diálogo competitivo?
Se aproxima, na minha opinião, na questão do fim, né? Porque a rigor, né, o diálogo competitivo veio na lei como uma grande, né, novidade, ou seja, é possível a administração conversar com o mercado para desenvolver novas ideias, e a lei deixa claro, para objetos que não existem, né, nesse sentido, não estaria se aproximando o diálogo competitivo dessa contratação de soluções inovadoras? Não seria, de novo, uma sobreposição de institutos? Eu acho que se aproxima realmente. Há situações em que o resultado de um diálogo competitivo e de uma CPSI vai ser semelhante. A grande diferença, na minha opinião, é que, na verdade, acho que vendo os dois regimes jurídicos, né, é que no CPSI há uma primeira etapa de desenvolvimento e depois de fornecimento. E no diálogo competitivo, não. No diálogo competitivo, digamos assim, a participação do mercado se dá na construção do termo de referência, nos documentos técnicos da licitação, que depois vai haver uma nova licitação, né? O CPSI, não. Você identifica possíveis soluções, depois você contrata o desenvolvimento, ele é incubado por 2 anos, e depois por dispensa de licitação, esse termo não está previsto na legislação, mas a lei permite você contratar diretamente sem licitação quem desenvolveu. Por até 4 anos. Essa é a diferença. Apesar de os fins serem semelhantes, concordo contigo. Interessante, né? E aí também é um receio que eu tenho, porque, em princípio, a nova lei, ela veio, a Lei 14.133, me referindo a ela especificamente, ela foi publicada no intuito de tentar uniformizar as contratações. Só que eu vejo que nós estamos sofrendo aquela doença da normatite, onde a gente tem a 14.133, a gente tem para as estatais a 13.303, a gente tem agora a licitação, né, da Lei Complementar 142, do Marco Legal das Startups. Publicidade. A lei de publicidade já é de 2010, já é antiga, então e a gente percebe como parece que o legislativo quer criar novas formas de contratação. O próprio SIX agora, que o projeto de lei 2133 de 2023 foi aprovado, parece que é uma nova modelagem de contratação. Então, às vezes eu me pergunto se não seria mais fácil simplificar o que a gente já tem, e dentro da 14.133, ou até mesmo dentro do Marco Legal das Startups, se criar um procedimento mais uniforme, mesmo considerando que o que eu acho espetacular da Lei Complementar 142 é a questão do sandbox regulatório. De tu admitir que existe um momento de caixa de areia onde a gente pode brincar, se sujar e ver se aquele brinquedo vai nos atender mesmo, né? E, na minha visão, me parece que a grande inovação da lei é isso, deixar claro para a administração que ela não é obrigada a sempre ter um final feliz numa licitação. Sim. Que ela pode testar e que isso também está dentro da legalidade. Não enxerga isso como uma principiologia interessante desse marco? Enxergo. Eu acho que esse é o ponto, né? Tu mirasse aí e acertasse em cheio. Me parece que é isso mesmo. E eu concordo contigo, assim, eu sou uma pessoa que também tem dificuldade, às vezes, de compreender a razão pela qual existem instrumentos sobrepostos um com o outro. Mas eu fico sempre um pouco em dúvida, porque, por um lado, concordo contigo, o fato de ter instrumentos assim que se sobrepõem, instrumentos que parecem ter o mesmo fim, às vezes confunde o administrador público, especialmente dos órgãos com menos estrutura, às vezes faz com que seja utilizado o instrumento errado para uma situação XYZ, mas, por outro lado, eu também penso o seguinte, a gente ainda vive por mais que a legalidade administrativa hoje seja temperada, se entenda que existe um espaço maior do administrador público para tomar decisões, fora daquela cartilha da legislação, ainda assim, muita gente tem um pouquinho de medo, e é justificado, de tomar decisões assim, um pouco mais ousadas, diferentes, né? Então, por outro lado, haver diferentes instrumentos na mão do administrador público, para ele utilizar cada qual no momento certo, também é positivo. Talvez a questão seja menos de pluralidade de instrumentos e mais de organização. De deixar esses instrumentos mais organizados, mais próximos, talvez, uma legislação única, haver uma explicação melhor de quando um deve ser utilizado e outro não. Porque eu acho interessante assim, haver muitos instrumentos para você utilizar o mais adequado para aquela situação. Como se fosse uma grande caixa de ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas. O que não dá é realmente assim, a pessoa não saber qual usar, né? Então, me parece que há um espaço de melhoria aí nesse ponto. E
para a gente se encaminhar aqui no nosso encerramento, Bernardo, regulamentação. Há espaço para órgãos públicos municipais, por exemplo, estaduais, regulamentarem esse tipo de licitação? Ou o marco legal já é hermético o suficiente para, se eu quiser agora já publicar um edital, pensar em publicar um edital já para o início de 2026, por exemplo? Há espaço para regulamentação. A descrição prevista na legislação específica ela é sucinta, digamos assim. Tanto que no preenchimento das lacunas se entende que se aplica a 14133, mas há espaço, a regulamentação, inclusive a União tem regulamentação com relação a esse assunto, mas a maioria dos estados e dos municípios não, as regras dos procedimentos, né? Então acho que existe um espaço, inclusive, para se proceder a esse tipo de atividade, até para dar mais segurança jurídica, né? Essas respostas, as respostas a essas perguntas que a gente está tendo aqui agora, talvez estejam melhor colocadas nesse regulamento aí local que garanta, digamos assim, uma segurança jurídica maior para o aproveitamento dessa solução em âmbito local. Bom, o fato é que é uma legislação recente, uma legislação pouco explorada, e que bom que nós temos essas possibilidades de tentar cada vez mais aprimorar os nossos procedimentos, né, Bernardo? Muito obrigado aí pela nossa conversa. Eu que agradeço pelo papo aí muito legal, muito atento, e estou à disposição sempre que a gente quer bater um papo aí, conversar e fazer coisa junto. Valeu, amigo, foi um prazer aqui. Valeu. E vocês que estão curtindo o vídeo até agora, por favor, não se esqueçam aqui de dar o like, comentem. Já tiveram licitações inovadoras aí, onde vocês trabalham? Já ouviram falar de alguma? Já participaram de alguma? Deixem nos comentários aqui. Se inscrevam no canal do OAB Santa Catarina, que tem muito mais conteúdo que nem esse. Obrigado, até a próxima. Valeu, gente.